casa espírita, nunca fiz estudo sobre animais, embora seja um assunto assim, que me interessa muito, né? Porque eu gosto muito de bichos, muito de animais, mas eu nunca tinha feito estudo. Esse tema, os animais na visão espírita, eu vi vários vídeos, vários estudos, né, sobre os animais, achei muito interessante. Também a gente já tinha estudado, né, no livro dos Espíritos, que tem uma parte que fala sobre os animais, e os cachorros estão indóceis, latindo o tempo todo. Então, por que desse tema? É porque devido a uma preocupação que a gente tem tido, que eu tenho tido durante todo esse tempo, eu vejo que os animais de rua estão aumentando muito, apesar das leis, né, que hoje em dia as leis estão rigorosas, né, as leis de proteção dos animais, graças a Deus já melhoramos muito, mas mesmo assim ainda tem muito abandono, ainda tem muito sofrimento, ainda tem muito maus tratos. Então, aqui em Garças é uma coisa assim absurda, quantidade de cachorro de rua, quantidade de animais na rua que tem, e a gente não tem um direcionamento para esse problema, né? Então, são poucas pessoas cuidando, ajudando realmente, e a maioria passa alheio à sociedade, com as suas dores, com o seu sofrimento. Então, esse é uma reflexão para a gente mudar, né, a nossa forma de pensar, a nossa maneira de pensar sobre eles, né? Porque os animais, eles são os nossos irmãos menores. E eles veem a gente como a gente vê a Deus. Da mesma forma que a gente espera o melhor de Deus, eles esperam o melhor da gente também. Eles esperam que a gente cuide deles, que a gente tenha compaixão por eles, que ajude eles nas suas dificuldades, da mesma forma que nós também esperamos isso de Deus. Então, algumas questões que eu coloquei para a gente refletir. Os animais têm alma? Os animais têm inteligência? Têm sentimento? Alegria, tristeza, depressão? Os animais evoluem? O que vocês acham do animal ter alma? Vocês acham que o animal tem alma? Bom, gente, os animais, eles têm alma, só que não é uma alma igual a da gente, né? Eles têm, né? Eles têm a alma, no sentido que a gente diz, de que tem alguma coisa, não é só o corpo físico. Eles têm um princípio ali inanimado que depois que o animal desencarna, ele não perde, né? Ele continua a existência dele. Aqui, ó, os animais, na questão 597 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: visto que os animais têm uma certa inteligência que lhe dá uma certa liberdade de ação, essa certa de liberdade de ação também é limitada. Eles não têm um livre-arbítrio como a gente tem. Eles não têm decisão. Eles fazem certas escolhas de acordo com a sua necessidade, né? Mas ele não tem essa liberdade que nós temos. Eles não têm a concepção que a gente tem, né? Aí, a pergunta 597 fala o seguinte: visto que os animais têm uma certa inteligência, que lhe dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Quer dizer, aquele animalzinho ali, ele morreu, ele não acabou, né? Ele tem, né, um princípio também inteligente, independente, inteligente, que sobrevive ao corpo. Quer dizer, os animais não são coisas, os animais não são objetos, eles estão
em evolução, em constante evolução, tanto como a gente. E nós sabemos que hoje o espírito que, por exemplo, sou eu posso ter há milhões de anos atrás estagiado numa samambaia, numa pedra, num peixe, num outro animal, até ser o espírito que sou, que sou hoje. O princípio inteligente, né? O começo dele. Então, um animal, ele vai evoluir? Ele está evoluindo constantemente. Tanto é que, se a gente perceber hoje, as pessoas que têm contato com os animais, a gente percebe o quanto eles são inteligentes, o quanto eles são sensíveis, né? O tanto que eles demonstram sentimento, o quanto eles interagem com as pessoas, né? A gente vê o cachorro sorrindo, o cachorro é bravo, com medo, assustado, né? Ele percebe, né, se aquele espírito é bom, se aquele espírito não é tão legal. Ele tem essa sensibilidade. Então, os animais, eles evoluem a cada dia. E alguns, inclusive, são muito inteligentes, como o golfinho é extremamente inteligente, o cavalo é muito inteligente, o papagaio também muito inteligente, macaco, cachorro. Então, eles têm essa inteligência. É igual ao do homem? Claro que não, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos pensamento contínuo. O cachorro não tem pensamento contínuo, né? Ele não tem aquela sequência lógica de pensamento. O animal não tem, igual nós temos. Não tem esse poder de decisão, o poder de tomar as decisões, de agir sobre as coisas. Não, ele age, na maioria das vezes, por instinto. É só instinto? Não. Os animais agem somente por instinto? Claro que não, né? Eles têm todo um sentimento, eles têm também a inteligência e um pouco de livre-arbítrio também. Então, meu livro dos espíritos, a letra é pequenininha, eu estou usando até uma lupa para me poder enxergar, que eu não estou enxergando. Aí, quando fala assim, ó, os animais, a questão do livre-arbítrio que eu falei para vocês, os animais têm o livre-arbítrio de seus atos, eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não se pode comparar com o homem. Sendo muito inferior ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Por exemplo, o que ele quer comer, o que ele não quer comer, o que ele gosta, ele tem os gostos dele. E eles também, eles têm personalidade. Quem conhece cachorro, quem convive com cachorro, vê que um é diferente do outro. Eles não agem da mesma forma. Cada um é de um tipo, cada um é de um jeito. Tem uns que são dóceis, né, por natureza, outros já são rusguentos. Ah, é a forma de tratar? Talvez não, porque às vezes a gente vê cachorro muito rusguento, briguento, dependendo. E às vezes, na mesma casa, com o mesmo tratamento, tem um bonzinho, tem um dócil, tem um bem comportado. Então, ele já tem essas características. Isso, acredito que seja até conquistas deles, né? Eles já conquistaram essa bondade, essa simpatia, né? A alma dos animais, questão 598, conserva depois da morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? Sua individualidade, sim, mas não tem a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente. Eles também, gente, eles não têm escolha de encarnar, de se encarnar em um animal antes que em outro. Eles não têm esse livre-arbítrio, não. A alma do animal sobrevivente ao corpo está, depois da morte, no estado errante como a do homem.
eles não ficam na erraticidade pelo fato de que eles não têm muita coisa, eles não têm o que espiar, porque eles não erram, né? Eles não têm a reencarnação deles é quase que imediata, porque eles não têm muito o que espiar. E costuma também, às vezes, ele desencarna, e quando ele é muito apegado ao dono, ficar algum tempo, né, com aquelas pessoas ali na casa. Eles seguem uma lei progressiva, como os homens. Claro, né, gente? Se eles são criados por Deus e a gente segue essa lei, que é a lei do progresso, é evidente, né, que eles não ficariam de fora. É a questão 601 do Livro dos Espíritos. Aí está escrito assim: sim, e por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos, mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem, mas são para eles servidores inteligentes. Quer dizer, a distância que os animais estão da gente é muito grande. A mesma distância que nós estamos de Deus, né? Mas quer dizer, isso não quer dizer que a gente não vai evoluir, né? Um átomo, um anjo foi um átomo e um átomo será um anjo. A mesma coisa sucede com os animais. Quanto tempo isso? Impossível calcular. Milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Coisa que nós não damos conta de calcular, de imaginar, mas nós sabemos que tudo caminha para essa progressão, para esse melhoramento. E assim como Deus é responsável, Deus nos ajuda, né? Deus está nos ajudando, nos apoiando, nos fornecendo meios de evoluir, de melhorar, tanta coisa que a gente tem, né, para a gente trabalhar a nossa evolução, a própria doutrina espírita maravilhosa, o Evangelho de Jesus, tantos meios que vêm nos ajudando, tantos exemplos que a gente vai tendo, que a gente vai nos aprimorando, nos melhorando. Como Deus nos dá essa oportunidade, nós devemos também ajudar esses nossos irmãos menores, porque são nossos irmãos. Nós não devemos tratar os animais como se eles fossem coisa, como se eles não tivessem sentimentos, como se eles como se a dor dele fosse menor que a nossa, porque não é. A fome de um animal dói no animal da mesma forma que dói no ser humano, que dói no homem também. A sede de um animal. Então, nós não devemos fechar os olhos para os problemas dos animais, para os problemas ambientais. Assim como é lógico que nós não devemos fechar os olhos para os problemas dos seres humanos. Nós vamos colocar a causa animal acima da causa humana? Jamais. O ser humano tem que ser... a gente tem sempre que pensar no ser humano, ajudar o ser humano, trabalhar em prol do outro, ajudar o outro, mas sem descuidar desses nossos irmãos. Não adianta lutar também só pela causa animal. Não adianta a gente pensar só em animal, ajudar, e esquecer o vizinho que está, às vezes, do seu lado, precisando de uma ajuda, esquecer um amigo. Não é isso, a proposta não é essa. A proposta é a gente andar paralelo, tanto ajudando os animais, quanto ajudando os seres humanos, né? E os animais, a gente ter esse cuidado com eles, porque eles esperam tudo de nós. Eles nos veem como deuses. O que a gente espera de Deus? A gente espera de Deus o melhor, né? Que Ele nos ajude, que Ele nos entenda, que Ele escute as nossas preces, que Ele nos conduza para o bem. Então, os animais é a mesma coisa. Nós não devemos fechar os olhos para os sentimentos deles, para os problemas deles, que estão se multiplicando a cada dia. O que pode ser feito? Muita coisa. O que a humanidade poderia
poderia fazer muita coisa, poderia ajudar os cães de rua, como poderia, não só os cães, todos os animais, né? Castrando os animais, arrumando com políticas de zoonoses que não sacrifiquem animais saudáveis, que é um fato que acontece muitas vezes. Você vai numa cidade e fala assim, nossa, aqui você não vê um cachorro abandonado. Aí você vai olhar onde que estão esses cachorros que estavam na rua. Foram recolhidos, foi para o centro de zoonoses, e ali, se não apareceu o dono, se não aparecer ninguém para adotar, eles são sacrificados, como se eles fossem meros objetos, como se eles fossem coisas que estivessem atrapalhando a cidade. O que é um absurdo, que precisa acabar esse tipo de coisa, esse tipo de política, né? Que, infelizmente, há uma falta de respeito à vida deles, uma falta de cuidado, de tudo. Então, que a gente possa ser responsável por eles, pelos que a gente tem, pelos que nos chegam. Se chegou até a gente, por que não ajudar? Se tem um cachorrinho na rua, por que não pegar uma vasilha com água, oferecer uma água, um alimento que sobra, dar um pão que sobrou, uma comida, ou até mesmo ração, se tiver. Por que não ajudar esses seres? Diminuir um pouco o sofrimento deles. Já imaginou ficar andando dia e noite, procurando alimento, revirando lata de lixo, precisando de água, ter que esperar chover para poder beber água de uma pocinha de lama que apareceu? É muito triste, gente. A gente tem que não podemos fechar os olhos para o sofrimento desses nossos irmãos. Eles agem por instinto. O primeiro instinto dele é um instinto de preservação. Eles querem se proteger, eles querem o alimento, mas eles estão desenvolvendo o pensamento, o sentimento, o raciocínio. Eu vi no Facebook, não sei se é verdade, porque o Face tem muita coisa assim espetacular, né? Mas eu vi um antílope que a hora que ele viu, estava com 2 filhotinhos, a hora que ela viu, que essa mãe viu que ela ia ser devorada pelos felinos, ela não correu, ela se entregou à morte, ficou parada para ela ser alcançada, para dar tempo dos filhotinhos correrem e se salvarem. Para ela, ia ser muito mais fácil, né, pelo instinto de preservação, correr e deixar os filhinhos, né, porque eles iam pegar os filhos e ela conseguiria escapar facilmente. Mas não, ela preferiu se sacrificar para os filhos conseguirem escapar. Eu vi isso, eu chorei, sabe? Eu fiquei emocionada com a situação. E o biólogo que fez essa fotografia, ele teve uma depressão profunda, para ver o quanto os animais, às vezes, são altruístas, são amorosos, né? Se sacrificam pelos seus próximos. Talvez um ser humano não faria isso, dependendo do ser humano. Pelo contrário, a gente está vendo aí tanta atrocidade, né? Tanta mãe matando filhos, crianças pequenas, tanta dor, tanto sofrimento, coisa que a gente não tem hábito de ver no mundo animal, porque eles não têm essa coisa de matar por maldade, não tem isso, eles matam ou procurando alimento, porque eles estão se defendendo, mas eles não matam por crueldade, nunca matam por crueldade. Então, por que os animais sofrem? Olha, por que os animais sofrem? Eles não estão pagando por nada, né? Eles não têm que reparar nada, porque eles não erram porque eles querem, eles não têm consciência do erro. Então, por que eles sofrem?
Aí tem a questão do sofrimento como um ingrediente intransferível no prato do progresso. A dor física do animal é passaporte para amplos recursos nos domínios da evolução. Né? Eles não têm expiação, porque eles não têm débitos, né? Então, eles sofrem para o seu progresso. Né? Então, por causa disso, porque eles precisam sofrer, nós vamos deixar eles sofrer? Não, nós temos que fazer o possível para cuidar, para dar amor, para ampará-los em suas dificuldades. O que tiver ao nosso alcance para a gente aliviar esse sofrimento, a gente poder a gente fazer para tornar esse sofrimento menor. Então, gente, falando um pouquinho dos espíritos que são ligados a animais, esse amor, Chico Xavier teve vários animais, né? Teve só gato, ele teve mais de 20 gatos. O Chico era muito amoroso com os animais. Ele tratava eles com carinho, conversava com os bichos, conversava com os animais, com a natureza, com as plantas. Então, foi um espírito que teve um profundo respeito pela vida, pelo próximo, pela vida em geral. Quando a gente fala em próximo, quem é meu próximo? O próximo é quem está perto de mim. Pode ser bicho, pode ser gente, animais, natureza, respeito, amor ao próximo, amor ao vivo. Oi. Pode falar. Oi. Cíntia, fecha a sua câmera, tá falhando muito. Tá. Não, você fechou o microfone. Engraçado, para mim não valeu para mim nenhum mesmo. É só para mim? É porque ela tá fechando, inclusive, tá saindo a foto dela. Deve ser o seu telefone, mas vamos continuar. Ah, do seu não tá falhando? Não, assim, a foto não? Não, o meu não falhou, não. Por aqui, não. Ah, não, então deixa, Cíntia. Achei que tava para todo mundo. Eu fiquei esperando, ninguém falou nada. Não, deixa então. Se tiver falhando, você me fala. Então desculpa assim, aí, tá. Como Chico Xavier, a gente tem também o outro Francisco, né? No século XIII, Francisco de Assis, que é considerado o protetor dos animais. Então, Chico de Assis também tinha um profundo amor pelos animais, pelos seres da natureza, pelo planeta, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela água, pelos elementos. Então, ele teve esse profundo amor pelos animais. A gente sempre costuma ver ele com um passarinho, um bichinho, o lobo, né? Aquela história do... Esqueci o lobo. A história dele com o lobo, que eles encontraram um lobo faminto e estava ele e um outro trem, eles ficaram com muito medo do lobo e ele simplesmente chegou perto desse lobo e esse lobo brincou com ele, abraçou ele e não fez nada com ele. Então, que a gente possa, né, referenciar Allan Kardec, o Espiritismo, mas também essa figura maravilhosa foi Chico Xavier, que... quem chegou? Chegou o bicho. Chegou. Ai, Deus, isso aqui é minha companheira. Então, gente, a gente tem sempre que fazer o melhor que a gente pode por eles, né? Então, o Chico sempre tinha histórias de cachorrinhos, de bichinhos, que chegava na vida dele e partia e depois voltava. O mesmo cachorrinho. A história de um cachorrinho, esqueci o nome do cachorro. Lorde. Esse Lorde foi um cachorrinho do Chico. Aí ele desencarnou. Ele voltou como Dom Pedrito. Depois de Dom Pedrito,
esse Dom Pedrito desencarnou, o Chico ficou muito triste. Aí um dia ele estava caminhando, o cachorrinho vira-lata foi seguindo ele, e Emmanuel falou: esse cachorrinho é o Dom Pedrito, leva ele para sua casa, Chico. O Chico levou, esse cachorrinho ficou com ele um bom tempo, com o nome de Brinquinho, desencarnou, foi Brinquinho 2, e depois voltou com o nome de Lorde. Então, o mesmo cachorro, ele ficou com o Chico durante cinco encarnações. Então, tem sempre as histórias do Chico, a história da boneca, que era uma cachorrinha que ele gostava muito. O Chico sempre tinha um bichinho perto dele. Gato, então, casa cheia de gato. Característica, gente, desse espírito evoluído, amoroso, que tem compaixão pelos seres humanos, que tem compaixão por bicho também, né? Os bichos não são objetos, eles são seres seres que estão também evoluindo. E os animais, eles são médios? Eles têm mediunidade? O que vocês acham? Eu acho que sim. Tem. Não a mediunidade como a gente... Como a nossa, Como a nossa. Eles têm a mediunidade, assim, de animal para animal. Isso. Ele consegue influenciar outro animal. Eles não têm essa mediunidade que a gente tem, mas eles conseguem perceber espíritos, conseguem, às vezes até podem ver, né? Não é essa mediunidade nossa que consegue ajudar, que consegue comunicar, mas eles têm sim uma mediunidade limitada, mas eles têm. Assim como nós temos o ciclo evolutivo nosso, os animais também têm o deles. Então, eles também passam por provações e por evolução. Então, a gente, quando fica receioso, nossa, como está sofrendo o animal, eles também estão passando por ciclos de evolução. E nós estamos aqui na Terra justamente para ajudá-los a passar por esse processo, né? Como irmãos, como exemplos, para ajudá-los. E muitas das vezes eles é que nos ensinam, né? Ensinam a amar incondicionalmente e tudo mais. Muito. Isso mesmo, Renata. Então, gente, nós temos que mudar, né? A gente, como espírita, mudar a nossa consciência. Parar de dar ibope, de dar coisas que fazem mal aos animais, para culturas que não deveriam existir mais, como rodeios, vaquejadas, os circos com os animais, né? Não podem mais. Ainda tem, infelizmente, às vezes encontram um cachorrinho adestrado, um bichinho adestrado, e aquele bichinho para adestrar, até que aquele bichinho consiga ser adestrado e fazer as gracinhas para divertir o público, aquele animal já sofreu muito. Parar de dar ibope, gente, para zoológico, para vaquejada, foi num lugar turístico. Infelizmente, às vezes você vai num lugar turístico para passear, você vê lá aquela charrete, o cavalo com uma charrete e as pessoas dando volta na praça o dia inteiro no sol, o cavalo carregando peso, carregando aquelas pessoas, e as pessoas pagando caro para estar em cima para fazer aquele passeio, aquela charrete pesadíssima. Você não vê uma vasilha d'água para aquele cavalo, para aquele animal, e eles sendo explorados, né, para que as pessoas possam ganhar dinheiro. Sendo que poderia ter ali um pedalinho, uma bicicleta, ou um carrinho elétrico ali para puxar aquela pessoa. Não cabe mais para a gente participar dessas coisas, contribuir com essas atitudes, né? Então, a gente tem que
dizer não para essas coisas, né? Na Espanha, parece também que muitos lugares já não tem touradas mais. Então, a gente tem que parar de ir a rodeio, né? Ir a rodeio, ir a lugares onde os animais são explorados, evitar tirar foto com animais, não praticar essas coisas que a gente sabe que é simplesmente para explorar os bichinhos, né? Hoje em dia, muita coisa já é proibida, graças a Deus. Briga de galo, né? Que é uma crueldade. Essas rinhas de pitbull, que é ilegal, mas ainda existe. Então, as pessoas que contribuem, que fazem parte, que fazem essas coisas, são espíritos ainda que não aprenderam a ter compaixão pelos animais, que não aprenderam a amar esses animais. A questão, gente, a própria indústria alimentícia também, né, que trata os animais com grande crueldade para buscar ali um lucro absurdo. Por exemplo, as granjas, que são horríveis. Quem conhece uma granja, gente, fica deprimido, tão ruim que é. Você vê aquelas galinhas naqueles lugares apertadinhos, né? Muitas das vezes arrancam o bico dos animais para evitar que um bique o outro. É uma coisa, assim, pavorosa. As vacas mesmo, né? Os animais criados em confinamento, né? Então, nós, aos poucos, temos que nos libertar disso, desse consumo exagerado de carne animal. Eu sei que é difícil. As pessoas, mas ela ainda é necessária por causa da proteína, isso e aquilo, que o homem precisa da proteína animal, mas ele encontra a proteína animal no ovo, ele encontra a proteína no ovo, na soja, em outros alimentos. Então, as pessoas que não conseguem parar de se alimentar de animais, que elas possam, pelo menos, diminuir esse consumo. E diminuir aos poucos. Porque tudo é hábito. Tudo é hábito. Né? Nós, seres humanos, hoje, nós temos inteligência suficiente para a gente se alimentar sem precisar de alimentar os animais. Né? A gente entra em contradição, porque ao mesmo tempo que a gente ama aquele gatinho fofinho que está na nossa casa, a gente ama aquele cachorrinho, aquele bichinho de estimação, a gente está comendo porco, né? A vaca, a galinha, os animais que também têm esse princípio inteligente, que também está parte da criação de Deus e está também em evolução. A vaca, por exemplo, gente, a vaca, ela teria que ser para a gente também, não só para os orientais, mas para os ocidentais, ela teria que ser sagrada. Porque o tanto que a vaca nos faz bem, que a vaca é boa para a gente, né? Ela nos dá o leite, né? Nos dá o leite que fabrica o queijo, o requeijão, o iogurte, tantas coisas, né? E a gente não tem esse carinho por essa irmã menor, que tanto bem nós deveríamos auxiliá-los, né? Eu acredito que no futuro distante, talvez, o homem não tenha mais a necessidade de se alimentar da carne de outro animal. Eu acredito que esse dia ainda vai chegar. Um dia nós ainda vamos ter essa consciência que eles são
os nossos irmãos menores, né? Que a gente precisa tratar eles com respeito, com amor, fazer com que eles tenham uma vida digna, né? Que a gente tenha, né, o dever na Terra ajudar eles que têm menos conhecimento que a gente, estão ainda caminhando, ainda que lentamente, né, progredindo, né, ainda que lentamente. Futuramente, nós não teremos mais essa necessidade de alimentar de carne de animais. Nós já vamos conseguir conciliar a nossa alimentação com outros tipos de alimentos. Por exemplo, os vegetais, os grãos, né? Se Deus quiser. Então, gente, receber como obrigação sagrada o dever de ajudar os animais. Estendei até eles vossa concepção de solidariedade, né? Então, a gente tem que ter pelos animais a mesma compaixão, né, que a gente espera de Deus, porque é isso que eles esperam da gente. Questão da eutanásia em animais, né? Eu nunca fui muito a favor de eutanasiar animais. Eu acho que eles têm um tempo na Terra e que esse tempo precisa ser cumprido. E durante aquele tempo, aquilo é um aprendizado, tanto para a gente quanto para eles. Aí eu fui ler, sabe, a respeito, né, da eutanásia em animais, e o Marcel Benedict, que é um escritor, um veterinário, especialista no assunto, ele fala assim que a eutanásia ela deve acontecer, não é errado ela acontecer, mas em casos que não tenha mais, o animal não tenha mais chances de sobreviver, que ele já esteja realmente condenado. Porque pode acontecer, às vezes, do bicho ainda ter uma sobrevida longa, mas as pessoas, porque não querem ter trabalho, não querem ter trabalho de cuidar daquele bicho, de ficar sempre cuidando daquele bicho, às vezes ele vai ficar paralítico, mas ele ainda vai ter uma vida longa. Ele ainda pode viver muito ainda. Aí, nesses casos, não é aconselhável. Mas, no caso do animal estar com a vida comprometida, realmente não ter solução nenhuma, pode fazer a eutanásia nele. É uma questão muito, eu acho muito difícil a eutanásia, porque você tem que ter muita certeza que aquele animal realmente ele não vai sobreviver, que ele realmente está condenado. Então, a gente foi abordada a questão da eutanásia, a questão de comer carnes também, que é uma coisa que quem já conseguir não comer é bom, porque a carne nem tanto é um alimento tão precioso assim. Nem tanto a carne faz tão bem para a saúde. Se a gente for analisar a fundo o tipo de carne que as pessoas estão consumindo, cheia de hormônios, né? Cheia de coisas que são aplicadas ali naqueles animais, para eles ficarem grandes rápidos, para eles ficarem prontos para o abate rapidamente. Então, tudo isso, gente, é passado para quem está alimentando. Fora aquela dor, aquele sofrimento do animal, né? Aquela descarga energética que o animal sente quando ele está sendo abatido, aquele medo, tudo aquilo, gente, vai para a carne. E como que fica o nosso perispírito? Porque nós não estamos prejudicando, talvez nem tanto fisicamente, mas estamos prejudicando o nosso perispírito. O perispírito das pessoas que se alimentam muito de carne, ele fica prejudicado, ele fica comprometido, né? Então, gente, que a gente possa, né, ter esse olhar de carinho
pelos nossos animaizinhos, tanto como a gente tem pelas pessoas, pelos seres humanos, né? Tratar esses animais o melhor que a gente puder, poder enxergar eles como seres especiais que precisam de nós, que precisam de nossa ajuda, do nosso entendimento, e ajudar na evolução espiritual, na evolução deles, né? Isso aí, todos os animais, não só os cães. A gente fala dos cães, porque os cães, os gatos, são os animais domésticos que a gente conhece. Mas estender esse carinho para os outros animais também. Vamos estender esse carinho pelas vacas, que deveriam ser sagradas para nós também. Estender esse carinho aos porquinhos, aos cavalos, né? Livrar eles desse sofrimento, de puxar carroça, de trabalhar feito um condenado. Tadinho, a vida do cavalo é muito triste, gente. Apanha, tem que carregar peso o dia todo. Pelo amor de Deus, isso é trabalho escravo. Isso é trabalho escravo. Então, quando eu vejo uma pessoa carregando, puxando um burro, puxando carroça, a pessoa batendo nele ali com chicote, eu falo, meu Deus, eu sonho com um dia que o homem vai carregar o burro nas costas. Meu sonho. Porque me dá uma tristeza muito grande ver o que o ser humano tem feito, o quanto o ser humano tem tornado difícil a vida dos animais na Terra. E nós, que somos espíritas, nós temos que ter essa visão diferenciada. Nós temos que parar de dar ibope para coisas que maltratam os nossos animais. E chegou na nossa porta, nós temos que fazer alguma coisa para ajudar. Se chegou até a gente, nós temos que dar o nosso melhor para eles. Assim como a gente tem que fazer pelos seres humanos também. Lógico, pelos seres humanos e também pelos animais. Por todos os seres, né, do planeta. Cuidar bem da nossa natureza, cuidar bem da nossa casa, do nosso ambiente. Tudo isso, gente, é missão do espírita no mundo. Porque o espírita, o conhecimento dele expande, o conhecimento dele é maior. Então, ele tem que fazer a diferença no mundo. Bom, gente, o estudo é esse. Eu agradeço a paciência de vocês, tá? Fiquem com Deus. E até a próxima. O Ana Boné está conseguindo abrir ali o dele. A minha internet está tão ruim, Cíntia, que um tanto de parte eu perdi, mas deu assim para a sequência. Realmente, os animais hoje têm assim, um lugar muito especial no planeta, né? Eu acho que em todo lugar, assim, a defesa, né, para os animais está muito diferenciada mesmo. Eu acho que não tem que ter o cuidado para, assim como teve fases na vida que os animais eram meio que escravos, como diz você, né, dos animais, do homem, é só o homem não ter cuidado para virar escravo dos animais, né? Porque eu tô achando assim que umas pessoas tá criando assim muita nem sei se é idolatria, sei lá, mas assim, elevando demais a condição do animal. Aí ele não está dentro assim de uma normalidade como animal, não. Né? Mas realmente judiar, toda vida eu tive animal, faço questão de ter, não fico sem. Eu gosto mesmo muito de animal. Mas né, assim, o lado espiritual eu não tinha ainda assim atentado por ele, não. Gostei muito da palestra, viu? Renata, você como, eu não sei se você que é coordenadora da ONG, parece que sim, ou que